Bem-vindos ao CEPODcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui você vai conhecer a produção acadêmica do nosso mestrado profissional em Direito, de natureza translacional, que aproxima a pesquisa científica da prática jurídica. A cada episódio, um acadêmico, egresso, um professor do nosso mestrado vai compartilhar as suas experiências, trajetórias, estudos, pesquisas, mostrando que o conhecimento produzido aqui no CEPOD impacta no mundo profissional, na nossa sociedade e transforma o sistema de justiça e colabora com a nossa sociedade. Eu sou Antônio César Buchenec, professor do CEPOD, e hoje recebo Arthur Vinícius Pereira, que é da quarta turma do nosso programa. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, professor, e parabéns pela iniciativa aqui. Arthur, agradecemos a sua presença. A iniciativa realmente é para divulgar os nossos programas, nossos projetos, nossos casos. O Arthur é orientado pela professora Adriana Timóteo e está trabalhando no tema da inteligência artificial e nas conciliações consumeristas. Você poderia explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte o teu objeto de pesquisa aqui no mestrado profissional em Direito da UPG? Sim, poderia sim. Ali o que eu busco estudar é como a inteligência artificial pode ser utilizada para conciliação, né? No caso, eu afunilei para demandas consumeristas, mas não apenas no critério quantitativo, mas sim no critério qualitativo. Como que a inteligência artificial poderia auxiliar o conciliador para fazer um bom acordo? E não apenas diminuir o número de processos ou realizar o máximo possível de conciliações. Então você vai focar mais no aspecto qualitativo da Exatamente. utilização da inteligência artificial. Muito bem. E você mencionou até aqui que você fez o que nós podemos chamar de pesquisa de recorte, para isso. Mas você apresentou um projeto. Então, eu acho que a tua experiência entre apresentar um projeto mais amplo ou com um objeto mais ainda em maturação e até chegar ao recorte. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo como é que foi essa experiência dentro do programa de mestrado para você fazer esse recorte do teu tema de pesquisa. Uhum. Então, quando a gente vai apresentar o anteprojeto de pesquisa, a gente quer resolver o mundo, né? Então, a gente apresenta com aquilo que a gente entende sobre aquele tema. Mas depois, ao longo das aulas, principalmente na aula de metodologia, a gente vê que aquele objeto que era bem amplo, que no meu caso era a aplicação da inteligência artificial na justiça multiportas, que abrange conciliação, mediação, arbitragem, justiça restaurativa e assim vai, era um objeto muito amplo. E para uma dissertação de mestrado, esse objeto tem que ser mais específico, mais afunilado. Então foi eu com a minha orientadora e também com o que a gente aprendeu em metodologia e nas outras disciplinas, a gente afunilou para a aplicação da inteligência artificial na conciliação em demandas consumeristas. Excelente. O que é importante, Arthur, essa tua experiência compartilhada nesse momento, é de que, eu vou utilizar as suas palavras, A gente quer ver o mundo, A Uhum, gente quer resolver os problemas, o senso de responsabilidade, mas efetivamente no mestrado, no estudo, às vezes é importante ir num ponto específico, como você delimitou aqui, conciliação, consumerista, inteligência artificial, e fazer essa aplicação. Por quê? Porque a partir dessa experiência sucedida, muito bem sucedida, pode transformar o mundo para todas as outras colocações, Então você falou também aqui um ponto de destaque da metodologia, uma disciplina importante, E nosso programa de mestrado também tem um estágio de imersão. Então você ainda não desenvolveu o estágio de imersão, mas como que você pretende, dentro aproveitar, além das disciplinas, o estágio de imersão para a sua tese? uhum. Então, o estágio de imersão, a proposta é realizá-lo no Procon de Ponta Grossa, né, para verificar como que está sendo as conciliações consumeristas lá. Como que é a utilização, quais são as técnicas que estão sendo utilizadas e se tem utilização de inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, né? Uhum. Então, ali é para se colher dados para que seja utilizado na minha dissertação, né, e também no meu produto. Tá. Dentro dos dados, então,
você vai verificar o que está acontecendo e relacioná-los com as potencialidades do teu estudo teórico, que a inteligência artificial pode produzir um resultado melhor em termos qualitativos nesse trabalho do Procon. Exatamente. Muito bem. Bom, você falou do produto, né? E com isso você quer chegar a um produto. O produto é uma característica do mestrado profissional, então qual seria o produto que você vai desenvolver no decorrer da tua pesquisa? Uhum. Como é o nosso mestrado é profissional, né? A gente precisa apresentar esse produto além da dissertação. Então, o meu produto, como inicialmente no anteprojeto, era um sistema de inteligência artificial, mas acabei alterando para oficinas que serão realizadas para eh, conciliadores. No caso, como que a inteligência artificial poderia auxiliar os conciliadores a chegar num acordo, aumentar os seus índices de acordo, mas ao mesmo tempo deixar aquele acordo de qualidade, respeitando os princípios da conciliação. Você veja que é um conhecimento teórico sobre conciliação que vai para a prática no PROCON, né? Traz as experiências do PROCON, volta para a teoria, depois da teoria tem uma oficina que vai trazer esses elementos para efetivamente melhorar o sistema. Isso produz impacto, isso é mestrado profissional na sua essência. Parabéns, Arthur, por isso. Arthur, eu quero voltar um pouquinho contigo falando das disciplinas. Eu sei que você fez uma disciplina até fora do nosso CEPOD, e essa é uma característica de todos os programas de mestrado. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, se valeu a pena, se não valeu a pena, né? Como é que foi essa experiência de cursar essa disciplina fora aqui do CEPOD, mas que certamente trouxe, né, alguns resultados, alguns benefícios para ti? Uhum. O nosso regulamento ele permite que a gente faça, que os alunos façam disciplinas fora, né, em instituições externas. Eu fiz a matéria de Justiça Multiportas na UFPR, junto ao professor Dr. Elton Venturi. Para mim, foi assim, primeiro que encaixou diretamente com o meu tema, e além disso, para mim foi muito engrandecedor, né? Na verdade, toda a experiência do mestrado, todas as disciplinas foram muito engrandecedoras para mim, porque me trouxeram conhecimentos que eu não tinha, né? Não foram apenas aprimorados, né? Mas sim novos conhecimentos. Além disso, eu fiz aqui o nosso programa de mestrado ainda é novo, né? Eu estou na quarta turma, e eu fiz também numa que já tem uma tradição no mestrado. Então a gente acaba trocando essas experiências junto aos demais alunos. Mas foi de fato muito gratificante. E além disso, conhecer novas pessoas, né? Conhecer novos textos, né? E numa disciplina que não é ofertada aqui também, né? Porque o objeto de pesquisa é muito específico de cada aluno e o programa tem uma linha, né? No nosso caso, o nosso programa tem 3 linhas de pesquisa com matérias específicas. E o teu tema, pelo que você mencionou, a Justiça Multiportas, como estava no seu projeto, era algo que era muito importante e interessante naquele momento para você pesquisar. E lá era algo específico que correlacionava com a sua pesquisa. E o que você destaca de mais importante lá? O que você colheu dentro dessa disciplina que vai ser útil dentro da tua pesquisa e do teu produto e da tua tese final? Assim, além das discussões que tiveram, né, que todas as aulas do mestrado têm essas discussões, os textos foram muito importantes, que serão referências, com certeza serão referências bibliográficas na minha dissertação. Por isso, por conta da vinculação, né? Justiça Exatamente. multiportas, aquilo que você estava pesquisando, né? E o que você verificou também do mestrado, dessa disciplina lá, que você acha que poderia ser incorporado dentro do nosso programa para nós melhorarmos? É, Lá, as discussões, primeiro de tudo, né, lá os alunos do doutorado e do mestrado fazem aulas juntos, né? O que aqui ainda não é possível porque eu não tenho doutorado. Perfeito. Mas as discussões em razão disso acabam ficando bem qualificadas, não que aqui não seja, Uhum. mas como teve alguém já que já passou pelo mestrado, não só naquela instituição, mas em outras, isso acaba engrandecendo bastante também as discussões. É, Além disso, lá pela experiência, trouxeram mais textos em língua estrangeira, né? Textos que. Mas aqui também tem alguns professores que passam, mas não todos, né? Então Uhum. isso também foi muito engrandecedor para mim. Então você veja que são qualidades importantes que vêm, né, de um programa que tem uma tradição, já tem mais tempo, como você mencionou,
e que isso vem engrandecer o programa, né, a disciplina. E essa troca de experiências sempre é fundamental para podermos aprimorar, né? Então, Arthur, destaque algum ponto mais da tua trajetória aqui dentro do programa que você entende que houve uma ligação muito forte entre a teoria e a prática, e principalmente naquilo. E fala um pouquinho também da tua atividade profissional e como é que você linka a tua atividade profissional com o que você faz com o programa do mestrado. Uhum. Então, eu sou advogado, né? Eu atuo em demandas cíveis, é, e também na advocacia extrajudicial, né? E, e para mim, assim, o que o mestrado me engrandeceu muito é que a gente tem primeiro, o contato com outras pessoas da área do direito, ou não, às vezes as pessoas não são formadas em direito, né, mas fazendo mestrado, mas que não é aquele contato do cotidiano, do dia a dia, tudo mais, né? Então, ali a gente tem discussões que a gente não vai ter, por exemplo, numa sala de audiência, num gabinete, né? E além disso eu tive contato com disciplinas que eu não tinha conhecimento nenhum, né? Um dos exemplos é a disciplina de relações privadas, Relações Privadas, da professora Zilda, e também a disciplina do professor de processo estrutural. Eu não tinha conhecimento do processo estrutural e acabei tendo um entendimento muito grande, né, nessa disciplina, que ela me serviu bastante também lá na UFPR, né? Porque Uhum. tem várias discussões sobre justiça multiportas e processo estrutural. Legal, né? Então, um ponto que você destacou me parece que é muito importante, que é um ambiente, né, com diversidade e que produz, sobretudo, conhecimento, né? Então, acho que esse é um aspecto muito valorativo de todos os programas de pós-graduação, né, e que faz com que abra oportunidades, horizontes para novas inserções profissionais. Você mencionou que você é advogado e você, dentro dessa teoria estudada, é a prática que você faz, né? Logicamente, já falou aqui do teu projeto de pesquisa. Você já utilizou algum elemento na tua profissional, voltando, né? Voltando para a tua atividade profissional? Claro, já utilizei sim, principalmente nessas questões de utilizar outras formas de acesso à justiça, né? Então, em vez de propor ao cliente um ajuizamento de uma ação, sim buscar outras formas de resolver aquele conflito que está diante de mim. Uhum. Então, esse foi o maior ganho, né? Mas teve outros, né? Ganho doutrinário mesmo, né? De fontes, né? Foram muito importantes para mim. E também a gente acaba trazendo nas discussões dentro do escritório, né? Com outros advogados ali, quando vai discutir algum tema. Isso sempre agregou bastante. Excelente. E para aqueles que estão, né, assistindo aqui o nosso podcast, o que você poderia dizer assim, ó, valeu a pena nesse meu período aqui dentro do mestrado profissional e para incentivar as pessoas a virem participar conosco do programa? O que mais valeu a pena para mim foi o estudo, né? Porque é um estudo que vai além apesar de ser um mestrado profissional, ele vai além do estudo técnico. Então é um estudo doutrinário muito aprofundado, né? Com E além disso tem a questão do convívio acadêmico, né? Com os alunos, com os professores, né? É, que é muito interessante, e aqui na UEPG é mais interessante ainda porque tem essa proximidade entre os alunos e os professores, né? Que em alguns programas de mestrado a gente pode ver que tem essa disparidade, né? Então, o mestrado profissional, e por sermos um mestrado profissional recente, né, em formação, possibilita isso, né? Eu vejo muito nos programas em comparação que eu tenho conhecido, essa possibilidade. Isso, né, vem fazer com que a gente tenha uma outra perspectiva, não só a perspectiva teórica, que é muito importante, né, de bases mais filosóficas ou de bases mais normativas, mas efetivamente uma pesquisa que possa ser aplicada.
E eu gostaria de parabenizá-lo, Arthur, pelo fato de que você está trabalhando num tema novo, que é a inteligência artificial, um tema novo que explodiu muito depois até da ideia inicial que você teve, né? A gente vem acompanhando isso por todo lado, mas também você aplica a um fato que é muito importante, que são as relações consumeristas e as conciliações no PROCON. E o PROCON está aqui, no PROCON da região onde você vive, da cidade onde você está presente, e você vai poder transformar efetivamente, né, e melhorar com seus estudos, com sua pesquisa, aquilo que está sendo feito. Então, eu digo que é uma relação de ganha-ganha, né? Você ganha, mas também a sociedade ganha, o nosso programa ganha, e é fundamental que a gente possa fazer essas interações. Parabéns pelo teu recorte, parabéns pela tua pesquisa, né? Você vai voltar aqui depois que terminarmos toda a tua pesquisa para falarmos aí sobre o decorrer dela. E aqui agora nós estamos encerrando hoje o programa, do seu podcast, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né? Daquilo que você viveu aqui, daquilo que nós conversamos hoje para quem está nos ouvindo. Eu queria convidar aqueles que têm interesse em realizar um mestrado, né? Um mestrado muito interessante, um mestrado profissional em Direito em Ponta Grossa, principalmente para a região de Ponta Grossa, né? É um mestrado que há muito vinha sendo lutado para se conseguir, e agora que a gente tem, todos devem participar e conhecê-lo, né? Obrigado, Arthur. Quero agradecer imensamente a tua presença, né? Também a professora orientadora Adriana Timóteo, que acompanha contigo nesse trabalho. Deixar sempre aqui as portas abertas. Já fiz aqui o convite para que você volte, né? E esse foi mais um episódio do CEPODcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Se inscreva no nosso canal no YouTube, CEPODcast. Lembre-se que o CEPOD tem 2 P's, de pesquisa e pós-graduação, e siga o nosso programa no Instagram, mestradodireito.upg. CEPODcast, canal que conecta a pesquisa com a prática jurídica. Até o próximo episódio.